A família desprezou a filha gorda, mas ela se tornou modelo e namorou um ator famoso. Este não é apenas um título, é a promessa de uma história que começa com lágrimas, mas que talvez termine com aplausos. O cheiro de alho e alecrim do assado de domingo mal conseguia disfarçar a tensão na sala de jantar dos Medeiros. Era sempre assim. Elisa, sentada na ponta da mesa, sentia o peso não apenas do seu corpo, mas dos olhares de sua própria família. Do outro lado, Camila, sua irmã mais nova, magra como uma sílfide radiante, exibia seu novo anel de noivado, presente do filho do sócio de seu pai. Você não vai acreditar, mãe. Ele quer que a festa de noivado seja no Country Club. A voz de Camila era música. Ah, minha filha, você merece. Bárbara, a mãe, uma mulher que mantinha a forma com a mesma rigidez que mantinha sua casa, sorriu, um sorriso que nunca alcançava seus olhos quando olhava para Elisa. Ricardo, querido, não é maravilhoso? Ricardo, o pai, murmurou um sim, claro, por trás do jornal. Elisa mexeu no purê de batata em seu prato. Ela estava feliz por Camila, de verdade. Mas a comemoração parecia apenas mais uma forma de destacar suas próprias falhas. Elisa, a voz de Bárbara cortou o ar, afiada como vidro. Você realmente precisa de asterisco mais asterisco purê? Honestamente, querida. O noivado da sua irmã está chegando. As fotos. Tente pensar um pouco nos outros. Elisa congelou, a colher pairando no ar. Eu estava com fome. Camila riu, uma risadinha debochada. Mãe, deixa ela. Alguém precisa dar conta da comida. Ricardo finalmente baixou o jornal, seu olhar pousando em Elisa com uma expressão de decepção. Não era raiva. Era pior. Era uma exaustão silenciosa, como se olhasse para um investimento que deu errado. Naquela noite, Elisa se olhou no espelho do seu quarto, as paredes cobertas por posteres de bandas que ela amava e livros que ela devorava. Ela não era burra. Ela era gentil. Ela era engraçada, quando lhe davam a chance. Mas nada disso importava. Naquela casa, ela era definida por um único adjetivo que sua mãe sussurrava ao telefone para as amigas: pesada. Ela ouviu a porta do quarto de Camila abrir e fechar, risadas no corredor com o noivo. Ela se encolheu, desejando poder desaparecer. Sabe, é um sentimento terrível, não é? Sentir-se um estranho dentro da sua própria casa, julgado pelas pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. Quase todo mundo já passou por um momento em que se sentiu inadequado, como se não se encaixasse no molde que o mundo exigia. Se você já se sentiu assim, se essa dor de não ser visto pelo que você realmente é já te tocou, faça uma coisa por nós, deixe um comentário dizendo: eu entendo essa dor. Queremos construir uma comunidade aqui onde ninguém se sinta sozinho. E se você, assim como eu, já está torcendo desesperadamente pela virada de chave da Elisa, já deixa o seu like neste vídeo para fortalecer essa jornada. A humilhação final veio 3 semanas depois. Era a festa de noivado. Elisa passou semanas economizando seu dinheiro de um trabalho de freelancer de tradução online, que ela fazia em segredo, para comprar um vestido. Era um vestido verde esmeralda, de veludo, que abraçava suas curvas. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu bonita. Ela desceu as escadas. A casa estava cheia de gente importante, risadas e taças de champanhe. No momento em que ela entrou na sala, o silêncio pareceu se instalar. Ela viu sua mãe, Bárbara, fechar os olhos por um segundo, como se sentisse uma dor física. Camila, ao lado do noivo, revirou os olhos de forma tão explícita que o rapaz ao seu lado riu sem graça. Bárbara marchou até ela, agarrando seu braço com força. O que você está asterisco usando asterisco? Ela sibilou, o sorriso falso ainda no rosto para os convidados. Você está tentando me envergonhar? Parece uma poltrona de veludo. Suba. Agora. Troque de roupa. Coloque aquele vestido bege solto. Mãe, eu gostei desse vestido, Elisa murmurou, o rosto queimando. Não me importa do que você gostou. Você está estragando a noite da sua irmã. Suba. Elisa olhou ao redor. Ninguém a defendia. Seu pai estava do outro lado da sala, fingindo não ver.
Aquele foi o estalo. O momento em que o vidro que ela mantinha ao redor do seu coração finalmente se quebrou. Ela não subiu. Ela não chorou. Ela se virou, caminhou calmamente até a porta da frente, abriu e saiu. Ela não levou nada além da bolsa e do seu vestido de veludo verde. Ela passou a noite em um hotel barato. Na manhã seguinte, ela sacou todas as economias do seu trabalho secreto. Ela comprou uma passagem de ônibus só de ida para São Paulo, a cidade grande onde ninguém a conhecia. A vida em São Paulo foi brutal. Ela alugou um quarto minúsculo em um apartamento compartilhado e conseguiu um emprego em um café. Era solitário. Era difícil. Várias vezes ela quase ligou para casa. Mas então ela se lembrava do olhar de decepção do pai e do sibilar da mãe. E ela persistia. Nos seus dias de folga, ela começou a fazer algo que sempre amou, explorar a moda. Mas, desta vez, em seus próprios termos. Ela ia a brechós e criava looks incríveis. Ela aprendeu a costurar, ajustando roupas para seu corpo. E ela começou a postar. Ela criou uma conta no Instagram, anônima a princípio. Ela não mostrava o rosto, apenas os looks, as combinações ousadas. Mas o que realmente chamou a atenção foram suas legendas. Ela escrevia com uma honestidade crua sobre como era navegar pelo mundo em um corpo que não era considerado ideal. Ela falava sobre a dor do desprezo, mas também sobre a alegria de encontrar um tecido que a abraçava de volta. Um dia, ela postou uma foto usando um biquíni laranja vibrante, de costas para um mural de grafite. A legenda dizia: "Disseram-me a vida toda para me esconder. Disseram que praias não eram para mim. Hoje, eu decidi que o sol é para todos. E se meus rolos de pele e minha celulite ofendem você, o problema não está no meu corpo, está nos seus olhos." Essa postagem explodiu. Viralizou. Dezenas de milhares de curtidas. Centenas de comentários de outras mulheres dizendo: "Eu também." Em uma semana, ela tinha 50.000 seguidores. Em um mês, 200.000. E então, um e-mail chegou. "Olá, Elisa. Meu nome é Mariana, sou diretora de casting da agência Vértice. Amamos sua voz e seu estilo. Você já pensou em ser modelo?" Elisa achou que era uma piada. Mas não era. A Vértice era uma agência nova, focada em diversidade real. Eles não queriam que ela mudasse. Eles queriam ela asterisco. 6 meses depois, Elisa Medeiros não era mais a tradutora do café. Ela era LM, o rosto de uma campanha nacional de jeans. Um ano depois, ela estava na capa da Vogue Brasil, sob o título A Revolução da Presença. Ela era deslumbrante. A câmera a amava, não apesar de suas curvas, mas por causa delas. Ela tinha uma confiança que não vinha da aprovação dos outros, mas de ter sobrevivido à desaprovação. E foi em um evento beneficente em São Paulo, onde ela foi convidada como uma das novas vozes de sua geração, que ela o conheceu. Léo Vargas. O ator mais quente do momento. O astro da série de maior sucesso da Netflix, conhecido por seus papéis intensos e por ser notoriamente privado. Ele a abordou perto da mesa de bebidas. Elisa esperava a arrogância típica de uma celebridade. Em vez disso, encontrou olhos castanhos gentis e um sorriso tímido. "LM, certo?" ele disse. Eu sigo seu Instagram. Minha irmã mais nova me mostrou. O que você escreve sobre autoaceitação é importante." Eles conversaram a noite toda. Não sobre fama, mas sobre livros, sobre medos, sobre como era se sentir um impostor. Havia uma conexão elétrica, algo que Elisa nunca tinha sentido. 2 semanas depois, os paparazzi os flagraram saindo de um restaurante italiano. As fotos estamparam todos os sites de fofoca. O novo amor de Léo Vargas. Ator famoso é visto com modelo plus size. As manchetes eram uma mistura de choque e admiração, mas muitas eram cruéis. Os comentários online eram ainda piores, questionando o que ele via nela. O mundo pode ser incrivelmente cruel quando algo foge do padrão, não é? Elisa mal tinha saído de uma prisão familiar para ser jogada em outra, agora pública. O que você acha dessa pressão da mídia sobre aparências?
Você acredita que o amor verdadeiro realmente ignora o que os olhos veem? Comenta aqui embaixo o que você acha desse novo casal, e se você ainda não está inscrito, está é a hora de ouro. Se inscreva no canal, porque a parte mais intensa da história está chegando. A parte em que a família dela descobre asterisco isso asterisco. Em casa, na antiga sala de jantar dos Medeiros, o silêncio era ensurdecedor. Bárbara olhava para a tela do tablet, onde a foto de Elisa e Léo Vargas estava estampada. Camila, cujo noivado havia sido adiado por problemas financeiros do noivo, estava lívida de ciúmes. É um golpe de publicidade, ela cuspiu. Ele deve ser gay e está usando ela como fachada. Ou ela está pagando ele. Ricardo, o pai, não disse nada. Ele apenas olhou para a foto da filha que ele mal reconhecia, rindo, com a mão entrelaçada na de um astro de cinema. E pela primeira vez, ele sentiu uma pontada de algo que não era decepção, mas uma terrível, terrível culpa. O telefone de Elisa tocou. Era um número que ela não via há 3 anos. O número de sua casa. Seu coração disparou. Léo, percebendo sua palidez, pegou sua mão. Ela atendeu. Alô? Elisa? Querida. É a mamãe. A voz de Bárbara era puro mel, uma doçura pegajosa e falsa que fez o estômago de Elisa revirar. Como você está, meu amor? Nós vimos. Vimos tudo. Estamos tão orgulhosos de você. Eu sempre soube, Elisa, eu sempre disse ao seu pai que você era especial, que você era uma estrela. Elisa ficou em silêncio, o absurdo daquelas palavras a deixando sem ar. E esse rapaz, o Léo. Que homem bonito. Tão talentoso. Nós estávamos pensando, por que não viemos te visitar? Nós adoraríamos conhecer o Léo. Seu pai e Camila também. Podemos ir ao seu apartamento? Talvez jantar? Elisa olhou para Léo. Ele observava seu rosto, entendendo tudo sem que ela dissesse uma palavra. Ela respirou fundo. A antiga Elisa teria dito não. A antiga Elisa teria chorado. Mas esta Elisa era diferente. Ela era curiosa. Claro, mãe, disse Elisa, a voz fria e calma. Venham. Sábado. Ela desligou. Léo apertou sua mão. Você tem certeza? Eu preciso, disse ela. Eu preciso ver isso. O sábado chegou. Elisa estava nervosa, mas Léo era sua rocha. Eles se prepararam para o jantar. E então, pouco antes da campainha tocar, Léo se virou para ela, o rosto pálido. Elisa, ele disse, a voz subitamente tensa. Antes que eles entrem. Eu preciso te contar uma coisa. Algo que eu nunca contei a ninguém da mídia. Algo sobre mim. Elisa franziu a testa. Léo, o que foi? Você está me assustando. Ele respirou fundo, seus olhos que geralmente eram tão confiantes, agora estavam cheios de uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto. Elisa, a razão pela qual eu me conectei tanto com a sua história, com a sua dor, é porque eu não sou exatamente quem todos pensam que eu sou. E sua família, há uma chance de que eles saibam disso. A campainha tocou, ecoando pelo apartamento luxuoso, soando como um tiro de... Largada a ponto a campainha tocou novamente, mais insistente, quebrando o silêncio tenso. Os olhos de Elisa estavam fixos em Léo. Aquele rosto, que ela conhecia de cartazes, de telas de cinema, de beijos roubados na madrugada, de repente parecia o de um estranho. Léo, o que você está falando? Que segredo? Que minha família saberia? Ele engoliu em seco, o ator global, o homem que milhões desejavam, e naquele momento ele parecia apenas um menino assustado. As palavras saíram apressadas, um sussurro urgente. Meu nome. Não é Léo Vargas. Quer dizer, é o meu nome artístico. Meu nome de batismo é Leonardo Bastos. Elisa franziu a testa. O nome soava vagamente familiar. Bastos? Sim, ele disse, e seus olhos pareciam perfurar a alma dela. Eu morava na rua de trás da sua antiga casa, em Santos.
Nós costumávamos conversar pelo muro dos fundos. Você me dava gibis. Eles me chamavam de Léo. Léo a baleia. O ar saiu dos pulmões de Elisa. Ela se lembrou. Um menino quieto, de óculos, que sempre estava com um livro na mão. Um menino que sua mãe, Bárbara, a proibiu de ver. Ela dizia que eles eram. Ralé, ela sussurrou, chocada. Exatamente, disse Léo, seu rosto endurecendo. Minha família, meu pai, Horácio Bastos, ele tinha uma pequena construtora. Ele pegou um grande projeto. O maior da vida dele. O fornecedor principal era o seu pai, Ricardo Medeiros. A campainha tocou pela terceira vez, um som estridente. Léo, Elisa começou, mas ele a interrompeu. Seu pai o levou à falência, Elisa. Ele usou um contrato cheio de armadilhas. Ele nos tomou tudo. Tivemos que nos mudar no meio da noite. Meu pai, ele nunca se recuperou. A revelação pairou no ar, pesada e tóxica. O homem que ela amava era vítima do homem que ela chamava de pai. Eles vão te reconhecer? Ela perguntou, a voz trêmula. Léo balançou a cabeça, forçando uma calma que não sentia. Eu duvido. Eu era um garoto gordo de 14 anos. Eu mudei muito. Mas seu pai, talvez. Ele respirou fundo, endireitando os ombros, o ator voltando a assumir o controle. Está tudo bem. Deixe-os entrar. Isso precisa acontecer. Elisa, sentindo o chão desaparecer sob seus pés, caminhou até a porta e a abriu. E ali estavam eles. A família Medeiros. Bárbara estava na frente, com um sorriso de 1000 watts que não tocava seus olhos, segurando uma garrafa de vinho absurdamente cara. Atrás dela, Ricardo, seu pai, parecia mais velho e mais cansado do que ela se lembrava. E ao lado dele, Camila, os olhos verdes varrendo o apartamento com uma inveja que ela mal tentava esconder. Elisa. Querida. Bárbara exclamou, avançando para um abraço que era mais posse do que afeto. Ela cheirava a perfume caro e laque. Você está ótima. E este lugar? Meu Deus, é maravilhoso. Então, eles viram Léo. Foi como se uma corrente elétrica tivesse passado por Bárbara e Camila. Os sorrisos falsos se tornaram reais, cheios de bajulação e admiração. Senhor Vargas. Meu Deus, Léo Vargas. É uma honra absoluta. Bárbara praticamente correu até ele, estendendo a mão. Eu sou Bárbara, a mãe da Elisa. Nós somos tão fãs do seu trabalho. Camila, minha outra filha, Bárbara puxou Camila para frente. Ela assistiu a sua série inteira 3 vezes. Camila fez uma risadinha afetada. É um prazer. Elisa não nos contou o quão alto você era. Léo foi impecável. Ele sorriu, o sorriso de $1 milhão, mas seus olhos estavam frios. Por favor, me chamem de Léo. Elisa fala muito de vocês. Elisa quase engasgou com a mentira educada. Apenas Ricardo, o pai, ficou para trás. Ele não bajulou. Ele apenas olhou para Léo, um olhar longo, examinador, como se tentasse resolver um quebra-cabeça complicado. Ricardo Medeiros, disse o pai, estendendo a mão para Léo. Prazer. Igualmente, respondeu Léo, apertando a mão de Ricardo. O aperto foi firme. Demasiado firme. A noite progrediu. Eles se sentaram para o jantar que Elisa havia encomendado do melhor restaurante da cidade. A conversa era um show de horrores. Bárbara e Camila monopolizavam Léo, fazendo perguntas intermináveis sobre Hollywood, sobre outros atores, sobre os bastidores. Você conhece mesmo a Scarlett Johansson? Ela é simpática? É verdade que vocês ganham carros de presente? Léo respondia com uma paciência de santo, mas seus olhos sempre voltavam para Elisa. E ele fazia questão de trazê-la para o centro das atenções. Na verdade, Camila, eu acho a carreira da Elisa muito mais interessante, disse Léo, colocando a mão sobre a dela na mesa. O que ela fez, construir uma plataforma do zero, mudar a conversa sobre beleza neste país, isso é poder de verdade.
Elisa sentiu um calor no peito. Bárbara riu, como se fosse uma piada adorável. Ah, sim. Nossa Eli. Sempre soubemos que ela era, determinada. Ela sempre teve essa força de vontade, sabe? Desde pequena. Nós sempre a incentivamos. A hipocrisia era tão espessa que Elisa podia cortá-la com a faca. Ela olhou para o pai, que permanecia em silêncio, mexendo na comida, ainda lançando olhares furtivos para Léo. Camila, sentindo-se deixada de lado, decidiu atacar. Falando em mudar a conversa, disse Camila, com um tom casual que era pura maldade. Eu acho ótimo, de verdade. Mas, Léo, sendo honesta, você não acha que a indústria está indo um pouco longe demais? Quer dizer, é uma coisa ser inclusivo, mas outra é promover algo que não é saudável. Médicos dizem que. Camila, Elisa avisou, a voz baixa. Mas Léo levantou a mão, gentilmente. Ele olhou para Camila. Não havia raiva em seu rosto. Havia algo pior. Piedade. Sabe, Camila, ele começou, a voz suave. Eu acho saudável uma palavra muito interessante. Eu passei a vida inteira ouvindo essa palavra. Geralmente de pessoas que não se importavam nem um pouco com a minha saúde, apenas com a minha aparência. Eu aprendi que o que é doente raramente está do lado de fora. Às vezes, a doença é interna. É a necessidade de diminuir os outros para se sentir grande. É a inveja. É a crueldade disfarçada de preocupação. O sorriso de Camila congelou e desapareceu. Ela ficou vermelha. Bárbara, sentindo o desastre, tentou desesperadamente mudar de assunto. Então, Léo. Você é de São Paulo mesmo? Vargas soa como do Sul, talvez? E foi aí. O momento que Léo estava esperando. Ele encostou-se na cadeira, relaxado, e seu olhar encontrou o de Ricardo. Não. Eu não sou daqui. Eu nasci em Santos. Ricardo, que estava levando o copo à boca, parou no meio do caminho. Minha família era de lá, continuou Léo. Tínhamos um pequeno negócio. Meu pai se chamava Horácio. Horácio Bastos. O copo de água bateu na mesa. Ricardo estava pálido como cera. Bárbara parecia confusa. Bastos? Esse nome não me é estranho. Acho que não, disse Ricardo, a voz rouca. Horácio Bastos. Sim, eu me lembro vagamente. Eu tenho certeza que sim, disse Léo. E agora, o ator havia desaparecido. A voz dele era pura pedra. Ele era dono da construtora Bastos. Ele assinou um contrato de fornecimento exclusivo com você. Medeiros Importações. Você o arruinou. O silêncio na sala era total. Elisa prendeu a respiração. Isso não é verdade, gaguejou Ricardo. Eram negócios. Eram tempos difíceis, o mercado. Você o enganou, cortou Léo, a voz subindo pela primeira vez. Você usou uma cláusula de flutuação cambial que o seu próprio advogado disse ser predatória. Você reteve os pagamentos até que ele não pudesse pagar os funcionários. E então, você executou a dívida e tomou o terreno dele por uma fração do valor. O terreno onde você construiu aquele prédio de luxo um ano depois. Bárbara olhou para o marido, horrorizada. Ricardo? Meu pai, continuou Léo, agora de pé, perdeu tudo. A casa. A dignidade. Ele morreu 3 anos depois, de um ataque cardíaco, trabalhando como porteiro de um prédio. Ele tinha 52 anos. Ninguém respirava. Elisa olhou para o pai. O homem que a desprezou por ser gorda era, na verdade, um ladrão. E então, Bárbara, vendo seu mundo desmoronar, vendo o ator famoso e rico que poderia ser seu genro se transformar no filho de uma vítima, fez a única coisa que sabia fazer. Ela atacou Elisa. Elisa, ela gritou, os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. Você sabia disso? Meu Deus! Ele está usando você. Ele está usando você esse tempo todo para se vingar de nós. Para chegar perto do seu pai.
Camila, vendo a oportunidade, juntou-se ao ataque. É óbvio, mãe. É por isso que ele está com ela. É uma vingança. Você realmente achou que um homem como asterisco ele asterisco, ela apontou para Léo, ficaria com asterisco ela asterisco, a menos que houvesse um motivo oculto? Ele está te manipulando, Elisa. Acorda. Que acusação. Que momento. A máscara da família caiu, e agora eles estavam tentando envenenar a única coisa boa na vida de Elisa. Eles estavam tentando transformar o amor dela em uma arma de vingança. E honestamente, é uma pergunta que fica no ar. O passado é poderoso. A dor da perda de um pai pode levar um homem a fazer coisas extremas. O que você acha? Você acredita neles? Você acha que a acusação da Bárbara e da Camila faz sentido? Que o Léo Bastos, planejou tudo isso para se vingar do homem que destruiu sua família? Ou você acha que isso é apenas o último ato desesperado de uma família tóxica, que não suporta ver a filha que eles rejeitaram vencer na vida? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Escreva, é vingança ou é amor verdadeiro? Queremos saber o que vocês estão pensando. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque o que acontece a seguir vai definir tudo. Elisa olhou para o rosto choroso e raivoso da mãe. Olhou para a inveja pura no rosto da irmã. Olhou para o pai, um homem quebrado e exposto. E então ela olhou para Léo. Ele não estava olhando para a família dela. Ele estava olhando para ela. O rosto dele estava tenso, sim, mas seus olhos estavam abertos, vulneráveis. Ele não estava negando a acusação. Ele estava esperando a resposta asterisco dela asterisco. Elisa levantou-se lentamente. A sala ficou em silêncio. Saiam, disse ela. A voz dela não era alta. Não era um grito. Era calma. Era final. Bárbara piscou. O quê? Elisa, querida, estamos tentando te proteger. Ele é perigoso. Elisa soltou uma risada. Um som seco, sem humor, que assustou a todos. Me proteger? Vocês? Ela deu um passo em direção à mãe. Vocês querem falar sobre usar alguém? Vocês passaram a minha vida inteira me dizendo que eu era um problema. Que eu era um constrangimento. Que eu nunca seria boa o suficiente. Vocês me usaram como o saco de pancadas emocional de vocês. E esta noite, ela olhou para a garrafa de vinho caro na mesa, vocês não vieram aqui por mim. Vocês vieram aqui por asterisco ele asterisco. Pelo famoso. Pelo rico. Vocês vieram aqui para se gabar para as suas amigas. Ela se virou para Camila. E você? Você não suporta. Você teve tudo. A beleza, a aprovação, e a única coisa que eu tenho, a minha felicidade, você não suporta ver. Você prefere me ver destruída a me ver feliz com alguém que você acha que é bom demais para mim. Finalmente, ela olhou para o pai. E você? Você vai ter que viver com o que fez. Com o que fez ao pai dele. E com o que fez a mim. Ricardo não conseguia olhar para ela. Ele se levantou, um homem derrotado. Bárbara. Camila. Vamos embora. Bárbara estava lívida. Elisa Medeiros, se nós sairmos por esta porta, se você escolher esse vigarista, em vez da sua família, não ouse nos ligar de novo. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Elisa caminhou até a porta e a abriu. Eu já cometi o meu maior erro, disse ela, calmamente. Foi ter passado 25 anos esperando que vocês me amassem. Podem sair. A família saiu. O silêncio que ficou no apartamento era ensurdecedor. Elisa fechou a porta. Ela não chorou. Ela se sentiu estranhamente leve, como se tivesse tirado uma armadura de chumbo. Ela se virou. Léo ainda estava parado no meio da sala, exatamente onde ela o deixou. Elisa. Ele começou, a voz rouca. Eu deveria ter contado tudo. A parte sobre o meu pai, a falência, eu não queria jogar isso em cima de você. Ela caminhou lentamente até ele.
Ela olhou no fundo dos olhos dele. A pergunta que pairava no ar. Você está me usando, Léo? Ela perguntou, a voz baixa, finalmente deixando sua própria vulnerabilidade aparecer. Mesmo que só um pouco. É por isso que você me procurou? Por causa do meu sobrenome? Por causa do meu pai? Léo a encarou. A resposta dele era tudo. Eu procurei você, ele disse, a voz cheia de uma emoção crua que ela nunca tinha ouvido, porque eu era um homem quebrado. Eu tinha o dinheiro, a fama, o rosto, e eu ainda era o Léo Baleia de Santos. Eu me sentia uma fraude todos os dias. E então eu vi seu Instagram. Eu li suas palavras. Você estava falando sobre a dor que eu sentia. Você estava sendo honesta de um jeito que eu nunca tive coragem de ser. Ele pegou as mãos dela. Eu não me apaixonei por você para me vingar do seu pai, Elisa. Eu me apaixonei por você porque você é a única pessoa neste planeta que entende como é lutar para existir. Eu me apaixonei por você muito antes de saber que você era uma Medeiros. Elisa sentiu as lágrimas vindo, mas ela a segurou. Eu acredito em você, ela sussurrou. Ele a abraçou com força. Mas quando ela encostou a cabeça no peito dele, ela sentiu a tensão em seus músculos. Ele não estava relaxado. Mas, ele disse, a voz baixa contra o cabelo dela. Isso não acabou. Ela se afastou um pouco para olhá-lo. O que você quer dizer? O rosto de Léo estava sombrio. Eu te amo. Mas seu pai, ele tirou o meu. E eu não terminei com ele ainda. A história da minha família precisa de um ponto final. Elisa percebeu, com um arrepio, que a vingança podia não ter sido o motivo para ele começar o relacionamento, mas isso não significava que a vingança não estava em seus planos. E ela não era a única com planos. Do outro lado da cidade, no carro silencioso, Ricardo Medeiros ouvia Bárbara e Camila chorarem e amaldiçoarem Elisa. Ele não dizia nada. Seu rosto estava cinzento. Quando chegaram em casa, ele foi direto para o escritório. Ele parecia um homem acabado. Mas então, uma expressão diferente tomou conta de seu rosto. Uma frieza. Ele abriu a última gaveta de sua mesa, pegou um antigo telefone pré-pago que não usava há anos. Ele discou um número. Alô, ele disse, a voz baixa e dura. É o Ricardo. Eu preciso de um favor. Preciso que você descubra tudo o que puder sobre um ator. Léo Vargas. O nome verdadeiro é Leonardo Bastos. Sim. Eu acho que ele tem alguns segredos que a imprensa adoraria saber. Segredos que nem a minha filha sabe. Elisa olhou para o homem que amava, o homem que ela tinha acabado de defender contra sua própria família. A palavra vingança pairava no ar, fria e pesada, entre eles. O que você vai fazer? Ela perguntou, a voz mais firme do que ela se sentia. Eu não vou fazer nada ilegal, disse Léo, seu rosto endurecendo, a suavidade do ator desaparecendo para revelar o aço de Leonardo Bastos. Eu não sou como ele. Eu tenho trabalhado nisso há anos, Elisa. Muito antes de te conhecer. Eu juntei documentos. Encontrei outras famílias que ele destruiu. Ele não vai para a cadeia, talvez. Homens ricos como ele raramente vão. Mas ele vai perder o que ele mais ama. Dinheiro, sussurrou Elisa. Respeito, corrigiu Léo. Ele vai perder o nome. Eu vou usar a minha plataforma, a minha fama, e vou contar ao mundo exatamente quem é Ricardo Medeiros. E eu tenho as provas para fazer cada palavra colar. Elisa sentiu um calafrio. Era uma justiça brutal, mas era justiça. Ela se lembrou de seu pai baixando o jornal para olhá-la com decepção. Ela se lembrou dele fingindo não ver sua mãe humilhá-la. Eu não vou te impedir, disse Elisa. Eu não posso. Mas você tem que me prometer uma coisa, Léo. Qualquer coisa. Isso, a vingança, é o seu caminho. O meu caminho é a minha carreira. Minha vida. Não deixe isso nos consumir. Não deixe o ódio dele nos transformar nele. Léo a puxou para perto, beijando sua testa. O ódio dele quase me destruiu. O seu amor me salvou. Eu sei a diferença.
Agora, vamos dormir. A guerra começa amanhã. Mas Ricardo Medeiros foi mais rápido. 3 dias depois, Elisa acordou com o som do seu celular vibrando incessantemente na mesa de cabeceira. Eram notificações. Centenas delas. Mensagens de ódio. Ela abriu o principal portal de fofocas do país. A manchete era explosiva. O passado secreto de Léo Vargas, ator da Netflix, trabalhou para a máfia das agiotas antes da fama? Elisa sentiu o sangue gelar. A matéria era longa, detalhada e anônima, citando fontes próximas à família Bastos. Ela detalhava como, aos 19 anos, após a morte do pai, Leonardo Bastos teria trabalhado para um agiota conhecido em Santos, cobrando dívidas. Havia insinuações de intimidação, de violência velada. Era uma história feia, pintando Léo não como uma vítima, mas como um criminoso oportunista. Léo entrou na sala, o rosto pálido, segurando o próprio celular. Você viu? Léo, ela disse, a voz trêmula. Me diga que isso é mentira. Léo sentou-se na beira da cama. Ele parecia exausto. Não é, totalmente mentira. Meu pai morreu. Minha mãe estava doente, precisava de remédios. Eu estava desesperado. Eu aceitei um emprego com um homem. Um homem ruim. Eu não machuquei ninguém, Elisa, eu juro. Eu parecia assustador. Eu batia nas portas. Eu cobrava. Eu fiz isso por 6 meses. Foi a coisa mais vergonhosa da minha vida. Eu saí assim que consegui um emprego de garçom. Isso foi o que meu pai descobriu, disse Elisa, sentindo uma náusea. Ele não queria te sujar. Ele queria te silenciar. Ele usou o seu passado para invalidar a sua acusação contra ele. E funcionou, disse Léo, amargurado. Meus patrocinadores estão ligando. O estúdio está preocupado. A narrativa mudou. Eu não sou mais o filho da vítima. Eu sou o bandido. A agência de Elisa ligou. A campanha de jeans estava em pausa. A Vogue estava repensando a próxima capa. O veneno de Ricardo Medeiros era potente. Em menos de 24 horas, ele havia manchado os dois. Elisa se olhou no espelho. Ela viu a garota gorda encolhida no canto da sala de jantar. Ela viu a humilhação do vestido verde. E ela sentiu a mesma raiva fria daquela noite. Seu pai achava que ela ainda era aquela garota. Ele estava errado. Elisa, o que você vai fazer? Perguntou Léo, a voz derrotada. Eu vou entender se você precisar se afastar disso. Isso é a sua carreira. Elisa se virou para ele. Você me perguntou o que eu faria. Agora eu te pergunto. Você ainda tem aquelas provas contra o meu pai? Sim, mas... Então se arrume, disse Elisa. E chame o seu advogado. Para quê? Nós vamos dar uma entrevista. Ao vivo. Esta noite. Este é o momento. O ponto de virada. Aquele instante em que o mundo te dá 2 escolhas, se esconder ou lutar. Elisa foi ensinada a vida inteira a se esconder, a diminuir, a pedir desculpas por existir. Mas a pessoa que ela se tornou? Ela estava prestes a mostrar ao mundo o que aprendeu na solidão. Quantas vezes você quis ter essa coragem? A coragem de olhar para quem te machucou e dizer, chega. Se você está torcendo pela Elisa, se você sente a força dela crescendo, demonstre seu apoio. Dê um like neste vídeo. É mais do que um clique, é dizer eu também acredito na virada. E comente, lute, Elisa. Vamos encher os comentários com essa energia. Naquela noite, o principal telejornal do país interrompeu sua programação. Não era uma entrevista de fofoca. Era um pronunciamento. Elisa sentou-se primeiro, sozinha na câmera. Léo estava nos bastidores. O jornalista foi direto. Elisa, boa noite. O mundo está falando sobre o seu namorado, Léo Vargas. E sobre seu pai. Você está aqui para defender o Léo? Elisa olhou diretamente para a câmera. Milhões de pessoas assistindo. Sua família, sem dúvida, entre elas.
Boa noite. Eu não estou aqui para defender o Léo. Eu estou aqui para defender a verdade. Sim, o Léo teve um passado difícil. Ele tinha 19 anos e sua mãe estava doente. Ele cometeu erros? Sim. Ele pagou por eles? Sim. A minha pergunta é: quando o meu pai, Ricardo Medeiros, vai pagar pelos dele? O jornalista piscou, pego de surpresa pela ofensiva. A história que vocês ouviram, continuou Elisa, foi vazada estrategicamente pelo meu pai. Não para proteger a moral e os bons costumes, mas para silenciar o Léo. Para impedir que esta história viesse à tona. Ela se virou para os bastidores. Léo. Por favor. Léo entrou no set. Ele não parecia um astro de cinema. Ele parecia um homem em uma missão. E pelos próximos 20 minutos, eles não contaram uma história. Eles apresentaram fatos. Contratos na tela. Cláusulas destacadas. Datas de pagamentos retidos. E então, o golpe final. O meu pai não foi o único, disse Léo. E ele mostrou depoimentos em vídeo de outros 3 empresários de pequeno porte, todos contando histórias idênticas. Todos arruinados por Ricardo Medeiros. A entrevista terminou com o advogado de Léo anunciando uma ação civil conjunta, massiva, contra Medeiros. Importações. O mundo desabou para Ricardo. A queda foi rápida e total. A mídia que Ricardo usou para atacar Léo se voltou contra ele com o dobro da ferocidade. O escândalo do predador corporativo era muito maior do que o passado de um ator. As ações da empresa viraram pó. Parceiros de negócios fugiram. O governo abriu uma investigação fiscal. Em menos de 6 meses, a Medeiros Importações declarou falência. Elisa não via sua família. Mas ela ouvia. Camila, abandonada pelo noivo rico que não queria seu nome ligado ao escândalo, estava vendendo o carro de luxo para pagar o aluguel de um apartamento minúsculo. E então, o telefone de Elisa tocou. Minha filha, a voz de Bárbara era irreconhecível. Estava fraca, chorosa, sem o laque e o veneno. Elisa, por favor. Seu pai, nós não temos nada. Eles levaram a casa. O clube nos expulsou. Estamos morando com sua tia, por favor, minha filha. Você tem tanto. O Léo é tão rico. Você não pode nos ajudar? Elisa ficou em silêncio, ouvindo a mulher que a chamou de poltrona de veludo implorar. Ela se lembrou da fome no primeiro mês em São Paulo. Eu vou te mandar o número de uma agência de empregos, mãe, disse Elisa, a voz calma. Eles estão contratando recepcionistas. Talvez a Camila possa tentar também. É um começo. Assim como eu tive. Ela desligou antes que Bárbara pudesse responder. Ela não sentiu alegria. Ela não sentiu ódio. Ela sentiu nada. Ela sentiu liberdade. 1 ano depois. O ar estava elétrico. Era a semana de moda de Milão. Nos bastidores, o caos era controlado. Maquiadores, cabeleireiros, modelos altas e etéreas correndo. E no meio de tudo, calma, estava Elisa. Ela não estava mais com o cabelo castanho comprido. Ela estava com um corte curto, platinado, que destacava seus olhos e a estrutura óssea que sempre esteve lá, sob o julgamento. Ela não estava ali como Eliane, a modelo plus size. Ela estava ali como Elisa Medeiros, o rosto exclusivo da maior grife italiana, abrindo o desfile mais esperado da temporada. Pronta, disse o diretor de passarela. Elisa respirou fundo. Ela se olhou uma última vez no espelho. O vestido que ela usava era uma obra de arte em seda vermelha. Ela não estava se escondendo. Ela não estava se desculpando. Ela caminhou para a luz. As câmeras dispararam. O silêncio da multidão foi seguido por um murmúrio de admiração. Ela andou com um poder que ela não comprou. Ela andou com um poder que ela conquistou. Na primeira fila, Léo Vargas assistia. Ele não era o astro de cinema ali. Ele era apenas o homem mais orgulhoso do mundo. Ele aplaudiu, os olhos brilhando.
A família desprezou a filha gorda, mas ela não se tornou apenas modelo. E ela não apenas namorou um ator famoso. Ela se tornou ela mesma. Ela aprendeu que o verdadeiro final feliz não é quando você muda seu corpo para caber no mundo. É quando você força o mundo a abrir espaço para quem você realmente é. A história de Elisa termina aqui, na passarela, sob as luzes de Milão. Mas a sua jornada, a nossa jornada, continua. Esta história foi sobre encontrar valor quando ninguém mais vê, sobre transformar dor em poder. Qual foi o momento desta história que mais falou com você? Foi a humilhação do jantar? A coragem de sair de casa? O confronto final ao vivo? Ou este último momento de triunfo silencioso? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você leva desta jornada. E se você, como nós, acredita que toda história de superação merece ser contada, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque há poder em ser visto. E nós vemos você. Obrigado por assistir.